A parte do Bill na série The Last of Us mudou muito quando comparado ao jogo. Mas por que isso aconteceu? O que levou os produtores a fazer essa mudança? Afinal, qual é a doença do Frank? Bom, nesse vídeo vamos comentar e explicar tudo isso, além também de comentar ainda mais detalhes desse terceiro episódio. Então, vamos nessa! Eu tô satisfeito. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, os produtores comentaram muito sobre esse assunto no podcast desse episódio e também, dessa vez junto com os próprios atores, em entrevista à Variety. Então para montar esse vídeo eu vou me basear nessas duas entrevistas, beleza? Bom, Neil Druckmann, que é um dos produtores da série e também é o criador do jogo, disse que um dos elementos mais importantes do relacionamento do Bill e do Frank é a grande diferença entre eles. Enquanto o Bill é um sobrevivente, o Frank sabe e quer viver de verdade, e essa diferença fez com que os dois, eventualmente no jogo, acabassem brigando e ter tudo aquilo que é apenas sugerido. A ideia de romper a história do Joel e da Ellie por um tempo e contar como é que foi toda a história do Bill e do Frank veio do Craig Mazin, que é o roteirista principal aqui da série The Last of Us. Ele disse que foi importante isso acontecer pela maneira como a história do Bill e do Frank afeta diretamente a história do Joel e da Ellie. Ele e Neil queriam desde o início mostrar como foi a relação do Bill e do Frank, que não vimos no jogo e apenas sugerido, como mencionei anteriormente, com Craig querendo mostrar o que acontece com uma pessoa que está totalmente segura, mas aí encontra uma outra que faz tudo mudar. Embora alguns fãs não tenham gostado, na hora que Craig Mazin apresentou essa ideia para o Neil Druckmann, ele adorou, dizendo que essa mudança na história valia a pena, pois o que teríamos em troca seria algo tão bom ou melhor do que o original. O Bill era um cara que estava no armário no quesito da sua sexualidade, um armário do tamanho do mundo, afinal o mundo acabou e ele estava ali sozinho, mas no momento que o Bill vê o Frank e que o Frank vê o Bill, tudo isso muda, porque é a primeira vez que o Bill é visto no sentido, olha, você é igual a mim, você também é gay. Para ele chegar à conclusão na hora de criar tudo isso, ele primeiro fez questão de ter pessoas gays e de meia idade trabalhando na produção desse episódio, como foi o caso do próprio diretor, do Peter Roa, que é um homem gay de meia idade, que ajudou na hora de criar essas minúcias nas cenas. Craig e Neil são homens héteros e casados, então eles assumiram mesmo no podcast, na própria entrevista na Variety, que pediram conselhos para pessoas gays na hora de criar tudo isso, de criar esse tipo de relacionamento, para aí sim trabalhar no contraste e no desenvolvimento desses personagens. E um detalhe bem interessante que mostra e explica isso é que o Bill tinha todo o seu ambiente com cores sem vida, como branco, cinza e preto, por exemplo. Só que, com a chegada do Frank na vida dele, tudo isso muda e começa a valorizar as pequenas coisas, a cuidar do seu ambiente, trazer mais cores e mais vidas para o local que eles moram, até que, após quase 20 anos juntos, temos esse take do Bill regando as plantas, coisa que ele nunca fez até o Frank aparecer. Eles também comentaram sobre o casting para o Bill e Frank. Inicialmente, o ator Conan O'Neill, que trabalhou com Craig em Chernobyl, seria o Bill aqui na série, olha só, até rimou. Mas por conta de conflitos na agenda, ele acabou recusando e eles foram direto no ator Nick Offerman, que foi convidado e aceitou o papel. Inclusive, vocês demonstraram interesse e essa quinta-feira vai ser um vídeo aqui no canal só comentando curiosidades sobre o ator Nick Offerman, então fica ligado para você não poder perder. Só que, para o papel de Frank, houveram sim audições. Eles buscaram principalmente um homem gay de meia idade para justamente entender exatamente como estar na posição do Frank naquele momento. E de primeira, eles descobriram que o ator Murray Bartlett era perfeito para o papel. Eles até brincaram que ficaram aliviados vendo o trabalho excelente do Murray lá na primeira temporada de The White Lotus, se sentindo ainda mais confiantes de que ele faria um bom trabalho aqui na série, e eles estavam muito certos. Outra coisa muito boa é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber mais sobre esse episódio, dê essa força, porque assim você ajuda esse vídeo e também aqui o canal. De coração, muito obrigado pela sua ajuda. Nem Nick nem Murray tinham jogado The Last of Us antes de começar a gravar a série, e ficaram também bem aliviados quando souberam que seria uma história inédita. E a termo de curiosidade, eles só foram se conhecer pessoalmente no set na hora de começar a gravar as cenas.
Ainda sobre as curiosidades dos bastidores, foi revelado que boa parte da cidade do Bill foi criada na pós-produção. Eles, claro, criaram um cenário base e tal, mas foi revelado que a maioria dos grandes detalhes foram feitos na edição, na pós-produção, e que tudo aquilo era CGI. E vale a pena dizer que ficou tão bem feito que, se não contassem isso, eu nunca iria suspeitar. O relacionamento do Bill e do Frank foi se desenvolvendo. Eles ficaram juntos por mais ou menos uns 20 anos, até que, eventualmente, o Frank acabou ficando muito doente. E nesse podcast, eles revelaram qual é essa doença e também por que eles fizeram isso com o personagem. O Frank acabou sofrendo de um distúrbio neuromuscular degenerativo, um distúrbio que afeta o sistema nervoso da pessoa, a dificultando de andar, comer, dormir, usar os gestos, por exemplo. Eles não quiseram e não deixaram 100% claro qual foi essa doença, mas Craig disse que pode ser ou esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. A intenção deles foi fazer uma subversão da expectativa. Vimos em 2 momentos o Bill preocupado com o Frank dele morrer primeiro e deixar o Frank sozinho, né? Seja quando ele comentou que está mais velho que o Frank na cena dos morangos, ou quando tomou um tiro, ficando mais preocupado em morrer e deixar o Frank sozinho. Mas na verdade, quando a história avança, é o Frank que tá doente primeiro. O Bill, claro, tá velho, mas de certa forma tá bem. E eles quiseram ir diferente do clichê, do óbvio. Ao invés de mostrar o Frank bem de um dia e mostrar ele morto por um ataque cardíaco no meio da noite, mostrar o que acontece muito na vida real, um declínio aos poucos da pessoa. Muitos comentaram nos meus vídeos como o Frank sabia que aquele seria o seu último dia. Bom, ele não sabia. O Frank, ao ver que não estava mais conseguindo viver, não conseguia comer direito, andar direito, ele mesmo decide que só vai ter mais um único dia. E após esse dia, ele vai deitar, vai descansar e vai descansar para sempre. E a cena que ele conta esse problema é muito importante, porque toda a vida do Bill é baseada em proteger o Frank. Mas agora, o Frank aparece e pede pro Bill o machucar, o matar colocando remédios demais em seu vinho. E isso quebra totalmente o personagem. E a ideia do Bill morrer junto com o Frank vem muito dessa reflexão. O Bill tá bem, mas tá velho e o seu propósito acabou. Então por que ele vai continuar nesse mundo? Por isso que ele resolve, ir embora pro céu junto com o Frank. E os produtores até comentaram no podcast que essa talvez seja a única história feliz desse mundo pós-apocalíptico, porque beleza, Frank e Bill morrem no final, mas no geral eles tiveram 20 anos mais ou menos felizes, eles tiveram sim uma vida feliz. Claro, nem todo momento eles foram felizes, brigaram às vezes e tal, vimos inclusive isso acontecendo, mas como o próprio Frank diz no final, eles sim tiveram mais dias felizes e é isso que importa. E tudo isso afeta o Joel, porque quando o Joel chega e lê a carta do Bill, onde o Bill diz que deixou tudo pra ele, pro Joel proteger a Tess, lendo isso logo após a Tess ter morrido, é como se fosse mais um certificado de que o Joel falhou. Ele falhou de novo. Ele falhou no passado em proteger a Sarah, que acabou morrendo, falhou agora no presente, entre aspas, em proteger a Tess, que também acabou morrendo, e agora tem em sua responsabilidade uma jovem da mesma idade que a Sarah, sua filha, no passado, que pode ser a última esperança para a humanidade. E embora esse episódio tenha, claro, muito mais destaque pro Bill e pro Frank, eles também trabalharam muito bem o desenvolvimento da relação do Joel com a Ellie, com o segundo episódio terminando com o Joel meio que andando pra longe da Ellie, enquanto aqui vimos eles aos poucos se aproximando, o Joel parando pra explicar as coisas pra ela, explicando o que é um cinto, quem é a Linda Ronstadt. E eles concluem que foi importante quebrar a história principal para contar do Bill e do Frank, porque a história deles agrega ao do Joel e da Ellie, porque a partir daquela carta do Bill, o Joel passa a enxergar o seu propósito e o seu dever nesse mundo. E um detalhe bônus que é bem legal também é que a camisa que o Joel usa nessa parte final do episódio é a mesma camisa que o Frank usa em um dos flashbacks anteriormente, que é a mesma camisa que o Joel está usando no jogo nessa parte da história. Como eu comentei no vídeo de detalhes, essa cena final do episódio, mostrando a janela do quarto do Bill e do Frank, faz uma referência à tela inicial do primeiro jogo. E o Craig Mazin comentou que, inicialmente, a ideia deles na produção foi colocar sempre no começo de cada episódio, colocar uma janela diferente, com o telespectador tendo que clicar em assistir episódio, assim como no jogo, a gente clica em Start para começar a jogar. A ideia, claro, acabou não indo para frente, mas eles colocaram e vão continuar colocando alguns takes
takes que fazem referência a essa tela inicial, como foi o take do quarto da Sarah no primeiro episódio e também como foi esse take final do terceiro episódio. Mas na sua opinião, essa ideia deles de colocar sempre um take de uma janela diferente no começo de cada episódio, referenciando ao jogo, é uma boa ideia ou é melhor deixar no jeito que tá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o seu veredito. Essa parte do Bill foi melhor na série ou melhor no jogo? Também deixa a sua opinião aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha aqui de coração, me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos sobre The Last of Us que estão saindo quase todo dia aqui no Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!